Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais uma vez compartilhando conhecimento. E acabou de chegar aqui o novo roteador da TP-Link que eu acabei de adquirir. É um AX1500 Wi-Fi 6. Esse roteador ele já tem a tecnologia da internet Wi-Fi 6, que trabalha aí com 2.4 GHz e também 5 GHz. Ele tem aqui uma porta WAN e 3 portas LAN, tudo gigabit. E neste vídeo eu vou estar compartilhando com vocês como faz para realizar a instalação física e também como realizar as configurações de PPoE da sua internet, tanto para a internet par trançado ou para a internet fibra ótica. E ele tem aqui o Easy Mesh, que é uma opção para você estender aí a sua internet, que é uma opção para você aumentar o alcance da sua internet, colocando um outro roteador que tem essa mesma tecnologia. E aí você vai repetir esse sinal, deixando tudo em um único Wi-Fi. Aqui na parte de trás, nós temos aqui as conexões wireless mais rápidas, Wi-Fi flexível em toda a casa, acesso à internet de gigabit e segurança WPA3, já tem essa criptografia aí. Eu vou abrir aqui para vocês verem e já a gente vai lá onde está instalado o meu antigo roteador, para a gente colocar esse aqui e depois a gente vai para a tela do PC para a gente realizar as configurações aqui para botar ele para funcionar, tá bom? Então deixa eu abrir a caixa aqui. Um roteador muito bonito, ele tem 4 antenas aqui para aumentar aí a potência do sinal. É um roteador com design muito da hora, muito bonito mesmo. Essa aqui é a frente dele e a parte de trás, onde temos aqui as conexões gigabits. Nós temos aqui a porta WAN, destacado aqui na cor azul, é onde vai entrar a internet. E aqui as portas LAN que vai para o seu computador. Tem um botão aqui de WPS e também de reset, para resetar as configurações. Aqui vai a fonte de alimentação. Aqui vem um manualzinho, né? Um guia rápido de instalação. Ele vem aqui com cabo par trançado, com 8 fios ou 4 pares. Isso garante que você vai conseguir uma velocidade de 1 gigabit. Aqui é a fonte. Essa dica aqui vai servir para você que tem uma internet aí cabeada, tá bom? Par trançado, onde o seu provedor chega na sua residência direto com esse cabo aqui, ou fibra ótica, onde você tem a ONU e da ONU vai para o seu roteador, tá bom? Eu vou mostrar lá para que vocês entendam melhor. Primeiro eu vou mostrar a vocês aqui, para quem não tem fibra ótica, como é feita aqui a instalação física. Vocês vão conectar aqui o cabo que vem lá da rua, nessa porta aqui, azul. Se vocês aproximarem aí, vocês vão ver aqui que o nome dela é WAN. Deixa eu focar aqui, ó, WAN. Vocês vão ligar a sua internet aqui. Conectou, aí tem que ligar a fonte de alimentação. Esse cabo aqui de internet, você vai ligar em qualquer porta gigabit, na porta amarela, e essa outra ponta vai lá no computador, tá bom? Então essa aqui é a instalação física da internet comum sem ser fibra ótica. Colocou na tomada, ele já acende aqui, já liga. A configuração do roteador, tanto para fibra ótica e para internet cabeada, par trançado, é a mesma configuração e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então agora eu vou mostrar para quem está com fibra ótica. Ok, pessoal, para quem está na fibra ótica, aqui já fiz aqui a alimentação. Deixa eu tirar aqui da tomada. Aí depois eu ligo novamente. A gente vai ligar aqui na porta WAN, a nossa ONU. Aqui você já conhece, é a parte LAN que vai para o computador, tá bom? Então aí você pode ligar em qualquer porta para o seu computador. Então essa aqui é a ONU, onde converte aqui o sinal óptico para a internet, para esse cabo aqui, ó. Vou mostrar aqui a parte de trás.
Bom, e na ONU tem aqui a entrada de fibra, deixa eu focar, e aqui a parte de internet. Tem uma porta LAN aqui, tá bom? Então a gente vai conectar, vai precisar de um cabozinho extra desse daqui, um cabozinho de internet. Ele tem que ser de 8 fios, 4 pares, completo, tá? Se tiver só 4, ele vai ficar limitado aí a 100 MB. Esse aqui passa dos 100 MB. Então o ideal é você ter um cabo desse aqui. Então aqui na porta LAN da ONU, a gente vai ligar esse cabo aqui. Ligamos aqui. E agora aqui no roteador da TP-Link, a gente vai vir com aquele cabo lá da LAN da ONU e vai ligar aqui, ó, na WAN. Bem fácil de entender, aquele cabinho preto. Aqui a gente vai ligar ele aqui, ó. É só ligar as fontes aí na tomada. A ONU tem um botãozinho aqui para vocês ligarem. Já o TP-Link ele já liga direto. O TP-Link já ligou aqui, ó. Então o que a gente vai fazer agora? Vai colocar aqui esse cabo aqui, ó, que veio com a TP-Link, na porta LAN, que vai lá para o computador. Pega aqui agora, porta LAN, conecta aqui em qualquer porta, plugou, prontinho. Agora é só ligar o computador para a gente realizar as configurações. A gente vai fazer as configurações lá pelo computador, tem como vocês fazerem também pelo smartphone, sendo que eu vou mostrar pelo computador, aí fica mais fácil de gravar a tela para vocês entenderem melhor também, tá bom? Então vamos lá para a tela do PC para a gente iniciar as configurações de PPoE, habilitar o Wi-Fi, tudo isso e muito mais. Ok, pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, vocês vão acessar a rede Wi-Fi, vão clicar aqui nas opções de Wi-Fi e vão acessar a rede TP-Link 9EC4. Se é essa rede que vocês vão acessar, clica para conectar. A senha está atrás do seu roteador, na parte de baixo, né? Então, digitem a senha aqui e clica em avançar. Ele vai estabelecer a conexão. Sem internet, mas está conectado. Vai ficar assim mesmo, porque a gente precisa realizar as configurações de PPoE. Então, a gente vai abrir aqui o navegador. Abra o navegador. Aqui no navegador, vocês vão digitar o IP 192.168.0.1. Esse aqui é o IP desse roteador aqui, da TP-Link. Esse modelo aqui, aí vai abrir aqui o setup aqui de configurações. Primeira etapa aqui, cria uma senha administrador. Essa senha tem que ser diferente da senha do Wi-Fi, que a gente vai criar posteriormente. Vamos digitar aqui uma senha. Ele informa que deve ter pelo menos de 6 a 32 caracteres, seguido por letras, números, símbolos. Então vou digitar aqui. Confirmam essa senha. Vamos começar. Estamos aqui. Aqui é para a gente selecionar o fuso horário. A gente está no Brasil. A gente vai escolher aqui Brasília. Clicam aqui. Próximo. Aqui é a parte de configurações de autenticação com o provedor. A maioria de vocês vai ser PPoE, tanto para fibra ótica ou para internet cabeada, par trançado. Então vocês vão selecionar PPoE. Próximo. Aqui vocês vão colocar o usuário e senha do seu provedor. Se vocês não lembram, é necessário que vocês entrem em contato com o provedor de internet e peçam a ele para que ele forneça aí o nome de usuário e senha para que vocês realizam essa etapa aqui. Ok, depois que vocês preencherem com o nome de usuário e senha, tem as opções de configurações especiais de ISP IPTV barra VLAN. Não é o nosso caso, vamos clicar em próximo. Aqui ele pergunta se você quer deixar ativado o Smart Connect, Rádio Wireless. Vamos deixar essas duas opções marcadas. Esse Smart Connect, o Smart Connect ele vai identificar o dispositivo que são compatíveis com 2.4 GHz e 5 GHz e vai redirecionar de acordo com a compatibilidade do mesmo. Deixa ativado, ele vai detectar o seu dispositivo automaticamente, seja ele 2.4 GHz ou 5 GHz.
Aqui vocês vão alterar, vocês vão colocar o nome da rede de vocês. Pode colocar o nome de vocês ou o nome que vocês desejam aí, tá? Eu vou digitar aqui AG. Aqui vocês vão inserir uma senha. Essa senha, eu recomendo que vocês criem uma senha forte. Criem uma senha diferente daquela senha que a gente criou anteriormente para o administrador. Aqui vai ser a senha que você vai conectar todos os seus dispositivos. Bom, smartphone, Smart TV, tablet, notebook, computador. Então, crie essa senha, anotem ela em um papel, tanto a administrador, que a gente digitou ainda há pouco, que é acesso ao roteador para as configurações, e essa senha aqui do Wi-Fi. Vou digitar aqui a minha senha, depois clique em próximo, e ele vai fazer o teste de conexão do provedor. Prontinho, então ele já estabeleceu aqui a conexão. Mantenha o seu roteador atualizado. A atualização automática permite que o roteador seja atualizado automaticamente para o firmware mais recente, que fornece melhor desempenho da rede. Eu não recomendo que vocês deixem essa opção de ativação automática. Se faltar energia elétrica, pode danificar aí o seu firmware, ou seja, ele não completar aí a instalação e vai fazer com que você tenha perda do seu aparelho, pode danificar. Então, eu não recomendo que vocês façam esse procedimento. Aí eu boto aqui, agora não. Próximo. Concluído com sucesso, configurações aplicadas com sucesso. Aí ele vai exibir aqui as configurações de rede, habilitada on, 2.4 GHz, as 5 GHz também, e a senha é a mesma e o SSID também, ou seja, o nome da rede é a mesma. Então vocês não precisam se preocupar, vai conectar pela rede 2.4, 5 GHz, ele vai fazer isso automaticamente, aqui pelo Wi-Fi. Quando você conecta o cabo, ele dá preferência para o cabeamento, porque a internet é mais estável e mais rápido. Então, vou clicar em próximo para a gente continuar. E tem um QR Code aqui com as configurações de acesso à internet. E tem um QR Code aqui para você escanear e realizar as configurações de internet. Pode salvar no seu computador, clica aqui em salvar, caso vocês desejem. Pergunta se você quer criar uma conta na TP-Link, opcional, é o critério de vocês. Eu vou pular essa etapa. Tudo pronto. E pergunta se você quer participar do programa de melhoria de experiência de usuário. Fique à vontade para marcar essa opção. O status aqui tudo pronto, é só finalizar agora. Então, essa aqui é a tela de configurações. TP-Link, aparece novamente aqui. Pergunta se você quer criar uma conta ou entrar com a sua conta. TP-Link, fechar essa tela. Então, ele já mostra aqui que nós estamos conectados há 9 minutos. Tá? Tipo de conexão, PPoE, o MAC address da WAN, internet, pode ir navegando por aqui. Aquela parte de configurações, autenticação, PPoE, onde inserimos o nome do usuário e a senha do provedor, wireless. Vocês podem verificar aqui outras configurações que vocês podem estar ativando. Pode mudar o tipo de segurança moderno, WPA3, mas eu recomendo que vocês deixem em WPA2, SKAES, mais compatível com a maioria dos dispositivos. Então vocês podem ter problema aí para realizar a conexão. Então, deixa esse daqui, ele já selecionou aqui a melhor opção. Ele vai mostrar aqui a senha, caso vocês posteriormente queiram alterar essa senha. Largura do canal. Eu recomendo que vocês alterem aqui, por exemplo, eu recomendo que vocês deixem 20/40 GHz. Aqui é o canal, deixa em automático, ele vai escolher o melhor canal para vocês, ele vai de 1 até o canal 13. Largura do canal, eu recomendo que vocês deixem a terceira opção, 20/40/80 MHz. E aí vocês vão conseguir alcançar o máximo de velocidade nos 5 GHz. Canal também dos 5 GHz deixem também em automático. FDMA permite que vários usuários transmitam dados simultaneamente. Assim melhora muito a velocidade e a eficiência. Então eu vou ativar essa função TWT, clicamos também aqui para a gente verificar o que significa.
Isso aqui é para economia de bateria, tá? Do seu dispositivo que vão se conectar ao seu roteador. Isso aqui é muito legal da TP-Link, faz com que você aumente significativamente a vida útil da sua bateria dos dispositivos que vão conectar no roteador através do seu Wi-Fi. Então eu vou habilitar essa função. Aqui vai ser a rede para convidados, você pode ativar aqui a rede para convidado, habilita as duas caso vocês desejam. E aqui vocês coloquem um nome para essa rede. Pode digitar, por exemplo, convidado. E aqui vocês vão escolher qual vai ser a credencial. Eu recomendo a criptografia WPA/WPA2-pessoal. Essa criptografia vai ser compatível aí com vários dispositivos, tá? Porque a criptografia moderna pode haver falhas. Então aqui você vai conseguir conectar dispositivos antigos. Aqui vocês podem colocar uma senha para o convidado. Não coloque 1, 2, 3, 4, 5, 6, senão qualquer um vai acessar a sua rede. Criou a senha, é só salvar. Ou então vai ficar ativada aqui o convidado. Clicamos aqui, ó, conexões de rede. Vamos vir aqui, ó, no Wi-Fi. Vai aparecer aqui, ó, convidado. Então essa aqui é a sua rede pessoal, privada, né? E aqui é a rede para o convidado. Se na função Smart Connect estiver dando falha, por exemplo, você tem um celular com 5 GHz, você testou a velocidade e não está entregando a largura de banda correta para o seu smartphone. Então o que a gente faz para resolver isso? A gente desativa o Smart Connect e cria uma rede para cada largura de banda. A largura de banda de 2.4 GHz, a gente apaga aqui, bota Wi-Fi, o nome da sua rede, aí bota Wi-Fi 2G. Para identificar, para você saber que essa daqui é de 2 GHz. E aqui no de 5 GHz, vocês colocam assim, ó, coloca o nome da sua rede, Wi-Fi 5G. Pode deixar a mesma senha para facilitar. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Vou dar um salvar. Aqui no meu computador, como a placa de rede Wi-Fi só tem suporte para 2.4 GHz, aí ele só vai aparecer a rede Wi-Fi de 2.4 GHz. Já no celular, não. No celular, ele vai aparecer as duas redes. Tá bom? Vou mostrar a vocês já já. Aqui vocês vão ter que conectar novamente a nova rede, conectar, vai ter que inserir a senha, avançar. Aí ele vai fazer um resumo aqui, tá? A rede 2.4, nome da sua rede, AG Wi-Fi, no meu exemplo, 2 GHz, 2.4 GHz, né? Para identificar, para ficar fácil. E aqui 5 GHz eu botei assim, AG Wi-Fi 5 GHz. Aí quando você for conectar, e você sabe que o seu aparelho tem suporte a 5 GHz, aí você conecta nessa rede, que aí você vai ter uma velocidade maior. Vamos para o próximo passo, avançado. Aqui em configurações avançadas, servidor de DHCP, para a maioria de vocês não vai ser necessário. Ok, pessoal, roteador configurado com sucesso, a internet já está funcionando, já aparece aqui já como conectado. Agora vamos testar a velocidade da nossa conexão. Abra o navegador, digito aqui no campo de pesquisa, velocidade da internet, vamos dar um Enter. Vou fazer o teste pelo Speed Test, vocês escolham o testador de preferência de vocês. Clicar em iniciar. E vamos ver quanto está chegando de internet. Aqui no cabo, tá? Ó, batendo aqui 529, 530 megabytes. Lembrando que a minha internet é de 400 megabytes, é fibra ótica. O download deu 534,78. Upload, vamos ver quanto está chegando. 202,38 de upload. Ok, pessoal, conectei aqui meu celular no computador, espelhei aqui para mostrar a vocês a diferença. Quando o Smart Connect não funciona, infelizmente pode acontecer falha, então você pode seguir essa dica que eu passei para vocês agora. Se eu vier aqui agora no Wi-Fi, observe que ele vai identificar aqui a rede tanto 5G quanto a 2G. Então aí você tem a opção de conectar. Por exemplo, estou conectado aqui na 5G. Eu vou conectar primeiro na 2G, Wi-Fi 2G. Deixa eu digitar a senha aqui.
Digitei a senha, conectar. Vou fazer o teste aqui na 2G. Conectado. Vamos fazer o teste aqui. Ó, speed test. Está chegando lá perto de 90. Sendo que a minha internet é de 400. Então ele está chegando nem 100 megabytes de velocidade de download. Vamos ver o upload. Perto ali de 30 megabytes, 28, 29. Beleza. Então 32 megabytes de upload. Vou agora mudar a rede e vou colocar a 5G que a gente configurou. Vou conectar. Concluído. Então a gente vai fazer o teste agora, vamos ver quanto que vai dar de velocidade. Iniciar teste. Ó. Chegando lá, quase 400 MB, vamos ver. Isso nos 5 GHz, ou seja, se o seu dispositivo tem suporte a 5 GHz, é melhor você ativar separadamente, porque às vezes o Smart Connect dá falha. Ele não reconhece a melhor rede para você, às vezes. O meu smartphone eu sei que ele tem suporte a 5 GHz. Chegou quase 400 MB, 396 de download e 45 de upload. Fazer o teste aqui novamente. Está chegando perto dos 400 MB em 5 GHz. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa configuração aí no seu roteador. Se o Smart Connect não estiver funcionando de forma correta. Aí vocês criam essas duas redes, um para 2.4 GHz e outro para 5 GHz. Aí no dispositivo que você for conectar, se tiver a opção de 5 GHz, você conecta nele porque fica bem mais rápido. 484 de download e 37.1 de upload. Então isso aí, mais uma dica compartilhada com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostou, deixe o joinha de vocês, se inscreva no nosso canal para ficarem por dentro de todas as novidades. Nos encontramos até a próxima dica e tchau, pessoal!